Então você sabe o que é esse tal do abaloamento discal? Já ouviu pelo menos falar nele? Quem nunca fez exame de coluna, já ouviu falar nesse abaloamento discal? E aí, Derrane, o que é esse tal do abaloamento discal? Por conhecimento de causa? Sim. É uma bolinha que fica lá na lombar. Eu chamo de bolinha, né? Ou então, como o médico falou pra mim, o tal do bebê hérnia. Isso. Eu também chamo ele de filho da hérnia. Isso, também. Ou seja, para quem não sabe, gente, o abaloamento discal ele é um processo antes de acontecer uma hérnia propriamente dita. Algumas pessoas, não, já é uma hérnia. Calma, não é assim. Você sabe. Então aí que vem a grande questão. Você sabe a diferença de uma hérnia só para um abaloamento discal? Você sabe qual é a diferença? Eu acho que o abaloamento é só uma coisinha assim, uma coisa minúscula. Certo. Que vai dar dor e etc e tal, mas que dá pra se resolver, não sei, com algum exercício, algo do tipo. Ou não é? E a hérnia? A hérnia é aquela que lhe impede mesmo de que tem que ser na base da cirurgia. Pior que as duas, elas têm basicamente as mesmas probabilidades de causar dor. Nossa. Exatamente, as duas têm a mesma probabilidade de causar dor e deixar o paciente ali um pouco sofrido, né? Ou seja, com dor, dificuldade de andar, dor na perna, travar a coluna. É, isso aí eu sinto também, às vezes. Pois é, então o abaloamento discal, ele tem essa possibilidade. Nossa. Entendeu? Por quê? É tanto que você observar aí, para quem sofre de fato ali com dores mais intensas na coluna, que o exame lá veio só abaloamento discal, comprimindo o saco dural, ou enfim, raízes nervosas, vocês vão entender isso agora. Porque a dor que... É tanto que quando você chega lá no médico, vai dizer, não é hérnia não, é um abaloamento discal. Porque existe de fato uma pequena diferença. Qual é? Vamos lá. O disco, chamado de disco intervertebral, é ele que sofre as herniações. Interessante. Ou seja, quando o disco ele tá íntegro, ele é redondinho ali, íntegro, normal, dentro ali entre as vértebras, tudo certinho, certo? Ele é o quê? Ele é um amortecedor natural da nossa coluna. É útil para absorver os impactos do nosso dia a dia. Seja correr, pular, enfim, andar, tá ali trabalhando com a nossa coluna para proteger, para evitar o quê? Osso com osso. Sim. Né? Então, ele ali, o disco íntegro, ele tá ali bem redondinho. Só que por alguns hábitos de vida, como é que posso dizer, uns maus hábitos de vida, como má postura, sedentarismo, realizar força em excesso. É tanto que vocês já viram alguns atletas, que eles pegam, aqueles que pegam peso, muito peso, eles utilizam a cinta. Isso, já Aquele cinto ali, talvez alguns não saibam para que serve, mas ele serve ali para o quê? Para ajudar na proteção da coluna, justamente para não acontecer algumas complicações, como um deslizamento de vértebras ou a própria herniação de um disco. Porque a pressão é imensa. Sim. Entendeu? A compressão é imensa. Então, o disco, quando ele está íntegro ali, ele pode sofrer essa criação dessa barriguinha. Sim. Né? Que essa barriguinha que nasce ali, alguns exames é uma barrigona, digamos assim, e outros são mais uma barriguinha menor, né? Ou seja, ali são os abaloamentos. Ou seja, há uma deformidade naquele disco. Sim. Mas a hérnia não é a deformidade só. Ela é o que? O rompimento da fibra. Ou seja, o disco está aqui, só que em vez de fazer só a herniação, só empurrar, trazer uma deformidade naquele disco, não faz isso. Ela rompe a camada, né, o disco, rompe de fato, e a hérnia não, ela é o rompimento da fibra que sai o componente do disco, né? Ou seja, ele vai lá e pode invadir até o canal medular, que isso aí é uma dor extrema, entendeu? Então, o tratamento, tanto o tratamento de uma hérnia de disco, quanto o tratamento de um abaloamento discal, também pode ser os mesmos. Nossa. Mas a hérnia extrusa, né, que a gente chama, que é quando tá esse rompimento, que esse líquido ele corre ali para um canal medular, por exemplo. O que acontece? Essa hérnia extrusa é gravíssimo. Já o abaloamento, ele também pode ser gravíssimo. Quando? Sem rompimento, dependendo ali da compressão que ele está causando nas redes nervosas. Ou seja, comprime tanto que o paciente sente extremas dificuldades do seu dia a dia. Trabalhar, caminhar e etc. Qual é a diferença? O abaloamento é só deformidade e ela pode ser grave, ou seja, pode ser uma grande deformidade. A hérnia tem essa deformidade, mas o que? Ao rompimento da fibra do disco. Entendi. Entendendo? Levando ali o núcleo, que a gente chama, que eu não queria falar as partes, mas enfim, o núcleo pulposo, certo? Ele rompe as fibras e o núcleo pulposo ele se exterioriza. Ou seja, aquele líquido ali do núcleo, ele sai e entra ali no canal medular,
causando compressões e assim sucessivamente, geralmente é cirúrgico. E agora você me lembrou de uma pergunta que foi feita lá no trabalho, que a gente tem muito homem que trabalha em pé. Certo. E tem um recentemente que disse ele que foi, conseguiu se aposentar. Isso é verdade? Mas ele se aposentou e já está trabalhando? Não, ele se aposentou, ele saiu da empresa, infelizmente. Mas se aposentou por quê? Por causa de uma hérnia. Aí depende. Porque ele trabalhava muito tempo em pé e vivia com crise. Pronto. Exatamente. Depende da gravidade e da intensidade do que tem situações, é aquilo. Tem situações que impedem que o paciente realize atividades cotidianas. Caramba. E olha que ele também até passou a usar esse cinto, que a gente tem um cinto lá, sendo que... mas depende do caso, já não tem mais jeito. Foi o que o médico falou. Entendeu? Ou seja, se você é sedentário, tem má postura, faz força exacerbada o dia inteiro. Ou seja, digamos que eu trabalho, digamos, por exemplo, eu sou pedreiro. Sim. Digamos, pedreiro não é sedentário. Não, calma aí. Ele faz esforço físico relacionado a fazer do trabalho. Isso. É tanto que o pessoal que trabalha com construção tem chance de ter tendinopatia, síndrome do túnel do carpo, os abalamentos, hérnia de disco e por aí se vai. Deus é pai. Por quê? Porque não trabalham as musculaturas que previnem as lesões. Sim.